Abra a Bíblia em Juízes, capítulo 4. Está gostoso, né? Deus está trabalhando. Quem crê que Deus já trabalhou por você e em você nessa noite? Coisa boa. Juízes, capítulo 4. Versículos 12 e o 13. Diz assim: E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha... E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Agora abra o Salmo 46, só o verso 9, por favor. Salmo 46, verso 9. Esse aqui vocês conhecem de cor e salteado. Salmo 46, 9 diz assim: Ele faz cessar as guerras até o confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E você diz amém, pode se assentar. Meus irmãos, quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez com os irmãos, na nossa casa, cultuando, servindo a Jesus, e não tem coisa melhor. Gratidão ao pastor Adriano aqui pela oportunidade de trazermos uma palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem rápida e creio que será objetivo para a sua vida. E vou falar sobre uma equipe que Deus montou num determinado tempo para resolver uma situação. Deus não trabalha com mágica, Deus não trabalha da forma que algumas pessoas fantasiam. Deus trabalha fazendo milagre e Deus se utiliza de fatores naturais, de pessoas, de elementos da natureza para que milagres aconteçam. E o texto acontecer nos tempos em que Deus levantou uma mulher para ser juíza em Israel, uma mulher muito conhecida, muito falada na Bíblia, a profetisa Débora, conhecida como profetisa das palmeiras. É verdade que a época dos juízes foi um período turbulento, duraram aproximadamente 360 anos. A época dos juízes começou no ano 1390 e acabou no ano 1030. Primeiro juiz, Otiniel, que era sobrinho de Caleb, filho de Jefoné, bem conhecido na Bíblia, ele e Josué, os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Depois de Otiniel ter julgado Israel e ter tido um período chamada de Débora, a única na categoria dos 14 juízes que apareceu como mulher, essa moça chamada Débora. Na verdade, ela foi um instrumento de Deus para que acontecesse algo muito grande, porque na época de Débora, o capítulo 4 de Juízes começa nos dizendo que havia um rei em Canaã chamado de Jabim, que durante um período de 20 anos, ele atormentava e oprimia Israel violentamente. E a Bíblia dá um destaque para 900 carros de ferro que esse homem chamado Jabim usava no seu exército. O exército de Jabim era coordenado por um grande estrategista de guerra chamado de Sísera, e por causa das estratégias de guerra de Sísera, muitas nações eram subjugadas. Não eram todos os exércitos que tinham poderes para comprar carros de ferro. Os carros de ferro eram puxados por 2 cavalos e iam 2 soldados em cima desse carro. Um ia levando uma lança, e quando ele saiu para a batalha, aquele que ia puxando os carros, guiando os cavalos, passava por cima dos inimigos, pisando com os cascos dos cavalos e matava muita gente nas batalhas. Quando os inimigos não morriam pelo pisado casco dos cavalos,
o lançador da lança jogava a sua lança e matava os soldados adversários. Quando os soldados adversários não morriam com o pisar dos cavalos, nem com acertar da lança, havia um segundo personagem sobre aquela carruagem. Era chamado de arqueiro, os homens que atiravam flecha, que eram escolhidos a dedos e colocados no exército, eram atiradores de elite com as suas flechas na época. Então, eles saíam para a batalha e eles tinham essas opções. Ou os inimigos morriam com o pisar do casco dos cavalos, ou morriam com o acertar da lança, ou com o acertar da flecha. Se não funcionasse nenhuma dessas estratégias, Jabim tinha dado ordem para Sísera que treinasse os seus soldados para pegarem os carros de ferros e jogarem contra os soldados inimigos. E fazendo isso, durante um período de 20 anos, eles tinham vencido muitas batalhas. Mas o que eles não sabiam é que Deus estava decidido a montar uma equipe para resolver aquela parada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu vinha dirigindo para cá e vinha pensando. O capítulo 4 de Juízes, há um versículo-chave que diz assim: e eles clamaram a Deus. Israel está vivendo oprimido 20 anos, e eles decidiram clamar. E eu vim pensando comigo uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu entendi uma coisa: quando eu resolvo clamar a Deus, Deus resolve agir. Eu vou repetir para você que está em casa e para você que está aqui no culto. Quando nós resolvemos orar, Deus resolve agir. No mês de novembro deste ano de 2022, vão completar 30 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Minha mãe descobriu que eu usava droga. Me chamou num canto à parte e disse: eu vou fazer uma campanha de oração por você. E ela usou uma expressão bem nordestina. Ela disse: Deus vai pegar você. Minha mãe decidiu orar. Orou uma quarta, era 7 quarta-feira. Orou uma segunda quarta. Orou uma terceira quarta. Quando vai caminhando para a quarta quarta-feira, no domingo de manhã, eu amanheci com vontade de aceitar Jesus. Eu falei para uma irmã biológica minha, eu falei: Lúcia, eu quero ir para o culto hoje, eu quero ser crente. Ela brincou comigo e disse: você já me prometeu algumas vezes e nunca foi. Eu falei: mas hoje eu vou. E fui, e até aqui nos ajudou o Senhor. A minha mãe resolveu orar e Deus resolveu agir. Quando o povo resolveu orar, Deus começou a agir. Deus levanta Débora. A equipe de Deus começa com uma mulher que tinha a palavra, porque nada funciona sem a bendita, sem a gloriosa, sem a excelente palavra de Deus. Débora começa a ser juíza, um tipo de juiz de pequenas causas, lá nas palmeiras de Ramá, entre Betel e Ramá. E ela começa a julgar as causas pequenas das pessoas, mas Deus foi mais além. Deus começou a usar ela no ministério profético. E um dia, quando menos Débora está esperando, Deus disse para Débora: Débora, manda chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinoão. Diga para Baraque que ele pegue 10.000 homens da tribo de Naphtali e da tribo de Zebulon. Eu achei engraçado isso aqui, interessante, que havia as 12 tribos de Israel, tribo de Assé, tribo de Gate, tribo de Levi, tribo de Judá, outras tribos que haviam, mas Deus disse para Débora: diga a Baraque que eu só quero o homem da tribo de Naphtali e da tribo de Zebulon, porque para determinadas missões Deus escolhe pessoas específicas. Eu quero dizer para você que está nessa cadeira aqui, Deus escolheu você no meio dos teus, Deus escolheu você para uma missão específica. Você não é obra do acaso. Deus está montando a equipe dele, pastor Adriano. Tem Débora, a profetisa. Tem Baraque, que o nome de Baraque significa relâmpago. Agora Deus levanta mais 10 homens da tribo, 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon. Temos 3 pessoas na equipe. Aí Deus continua montando a equipe. Vai aparecer na equipe de Deus
uma mulher anônima chamada Jael. Jael aparece na equipe de Deus e Deus traz ela do anonimato. E para os irmãos terem uma ideia, que quando Deus resolve tirar alguém do anonimato, Deus tira para honrar. Essa mulher chamada Jael, ela é a segunda mulher da Bíblia chamada de bendita ou bem-aventurada entre as mulheres. Só há duas mulheres na Bíblia que são chamadas de benditas. Primeiro, Maria, a mãe do nosso Salvador. E segundo, Jael, que habitava nas tendas de Ebé. Já tem 4 membros na equipe de Deus. Deus agora vai usar 2 elementos da natureza e nós lemos aqui no texto. Deus vai usar o Monte Tabor. Esse Monte Tabor, que existe até hoje, é claro, lá em Israel, fica a 17 quilômetros do mar da Galileia. Ele fica a 575 metros acima do nível do mar. E ele só aparece 3 vezes na Bíblia. Há muita crença que o Monte Tabor é o Monte da Transfiguração, onde Jesus se transfigurou. Ele aparece na vitória de Baraque e de Débora contra Jabim e o seu exército. Ele aparece em Deuteronômio 33, quando Moisés faz menção de que o povo ia para perto do Monte Tabor para adorar. E aparece também, supostamente, como o Monte da Transfiguração. E Deus vai levantar esse monte, vai usar esse Monte Tabor na equipe. Irmãos, esse negócio de Deus escolher quem quer, do jeito que Ele quer, está na mão dEle. Porque, às vezes, a escolha de Deus é diferente da nossa. Deus não escolhe por aquilo que é estereótipo, por aquilo que está por fora. Às vezes, nós não entendemos porque Deus escolhe pessoas e até situações para fazer milagre na nossa vida. Agora Deus vai usar um 6º elemento para montar a equipe. Nas margens do Monte Tabor, nas proximidades, passava um ribeiro chamado Ribeiro de Quizon. Esse ribeiro, ele trafega sobre Israel uma distância de 70 quilômetros. Ele corta as terras de Israel. E esse ribeiro fica próximo do Monte Tabor. Agora, para que Deus está fazendo tudo isso? Porque Deus trabalha, Deus é estrategista, Deus é especialista em batalha, e Deus trabalha contra a lógica e contra a razão humana. Deus trabalha muito diferente daquilo que nós pensamos às vezes que Ele está trabalhando. Agora Débora diz para Baraque, Deus mandou dizer que pega os 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon e sobe o Monte Tabor. Só faça isso, suba o Monte Tabor. O nome de Baraque, eu disse para vocês, significa relâmpago. Relâmpago é rápido. Quando ela disse para Baraque que Deus tinha dito para ela, e ela revelou para ele que Deus entregaria Sísera, entregaria Jabim, e entregaria os carros de ferro na mão de Baraque. Sabe o que é que Baraque respondeu rapidamente? Eu vou para a batalha, mas você tem que ir comigo. Agora, por que Baraque fez essa exigência? Vou explicar para vocês com base bíblica. Baraque não era guerreiro, não era general de exército, não tinha a habilidade que o Sísera tinha. Mas ele sabia de uma coisa, que Deus estava usando a vida de Débora. E se Deus estava usando Débora, ele precisava da palavra de Deus na batalha. Ele sabia que com a palavra de Deus na vida de Débora, Deus ia tomar conta da batalha e ia dar vitória. Por isso que ele disse, eu vou, mas você tem que ir comigo. Na mesma hora Débora disse, tudo bem, você está exigindo, eu vou com você. Mas há uma coisa interessante aí, Baraque. A honra da vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Ela está falando de Jael, uma mulher anônima que Deus vai levantar para matar Sísera, capitão do exército de Jabim. Baraque não estava nem preocupado com as honrarias, com o destaque. O que Baraque queria era que a mão de Deus livrasse eles dos 900 carros de Jabim e daí dos seus guerreiros. E ele sobe com os 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon. No texto que lemos aqui, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Baraque subiu ao monte Tabor, mas os 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon. Quando ele subiu ao monte,
foram lá e disseram para Sísera, capitão do exército de Jabim: há um homem chamado Baraque, que está lá em cima do monte Tabor. Sísera nunca tinha nem ouvido falar nesse homem chamado Baraque. Eu vou dizer uma coisa profética para você aqui. Quer ver o inimigo se levantar contra você, Deus começa a destacar você. Enquanto você está embaixo, Deus não destaca você em nada, parece que você não é nem visto. Quando você começa a ser destacado, eu vou profetizar nessa santa tribuna. Ei, redobre a sua atenção no que eu vou falar. Deus vai destacar pessoas que estão aqui e que estão me ouvindo pela internet. Mas redobre a sua atenção, aumente a sua carga de vigilância, porque o inimigo não vai ficar satisfeito com a honra de Deus que vai vir sobre você. Quem crê, levanta a mão e dá um glória. Disseram para Sísera e ele logo pegou os seus 900 carros de ferro e os seus cavaleiros e partiu para a batalha. Ele chega com os seus carros, com os cavaleiros e com o exército. Sabe onde é que ele acampa? No ribeiro de Quizon, em frente ao monte Tabor. Ele não sabia que ele estava cercado pela equipe de Deus. Ele está no monte, em frente ao monte Tabor, no ribeiro de Quizon. Aí Débora, quando cantou mais Baraque, o cântico da vitória no capítulo 5, ela disse no verso 22, que os cascos dos cavalos de Jabim e de Sísera começaram a se quebrar no ribeiro de Quizon. Porque Deus tinha dito: é eu que vou fazer. Deus tinha dito: eu vou entregar os carros, cavaleiros e os donos da guerra. Os cascos do cavalo começaram a se quebrar. Deus usou Débora aqui no início do cântico, e ela disse: Deus começou a andar nos montes, e daqui a pouco Deus mexeu nas nuvens, e começou as nuvens a gotejar. Ei, o ribeiro de Quizon começou a borbulhar água, começou a chegar água, começou a vir chuva, e os cascos dos cavalos começaram a se quebrar. Eita, Jabim naquele momento, mas Sísera se viram agoniados, se viram numa situação bem complicada, porque eles não estavam entendendo. Baraque tinha só 10 mil homens para a briga, para a batalha. Ele tinha um exército numeroso, mas ele ainda não sabia que Baraque não estava ali sozinho. Deus estava com a equipe dele. Irmão, fazer parte da equipe de Deus é outro nível. Quando fazemos parte da equipe de Deus, Jesus prometeu uma coisa extraordinária. Ele disse: eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, você que faz parte da equipe de Deus, não tema as aflições presentes, porque Deus cuida da equipe. Mas eles ainda, além dos cavalos, eles ainda tinham um homem que tinha uma lança na mão para jogar nos soldados de Baraque. Mas a Bíblia diz no Salmo 46, eu creio no Deus que fala de forma extraordinária. Salmo 46, 10, 9, nós lemos aqui que Deus faz cessar a guerra. Deus tinha dito que aquela batalha estaria ganha. Agora vocês imaginem quando aqueles homens pegaram as lanças para jogar no exército, nos soldados de Baraque. As lanças começaram a se quebrar, porque quem estava na batalha era Deus. Quem estava na guerra, Deus, irmão, deixe de lutar com as suas forças, deixe de lutar com as suas habilidades, comece a lutar com as habilidades de Deus, com as armas de Deus. Pastor, que habilidades são essas? Quando você começa a confiar no Deus que você serve, quando você passa a acreditar, quando você deixa de usar a sua intelectualidade, a sua sabedoria humana, Deus começa a agir por você, em você e no meio dos teus. Mas eles ainda tinham os arqueiros para atirar a flecha. Mas a Bíblia diz no Salmo 46, 9, Deus faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco. Deus começou a quebrar o arco dos fortes, porque Deus tinha dito: eu vou dar vitória na peleja. É por isso que às vezes, irmãos, nós ficamos meio
preocupados com algumas coisas que Deus fala com a gente, e a gente só vai concordar depois que o milagre acontece. Você já pensou Deus às vezes dizer para a gente que vamos passar pelo vale da sombra da morte, e você só reconhece que Deus passou com você depois que você passa? Irmãos, eu estou aqui porque sou um milagre. O pastor Adriano sabe, alguns obreiros, alguns amigos. Eu fiz uma cirurgia no coração, 4 pontos de safena. Eu conto isso para testemunho, para a glória de Deus. Sou aberto o peito de cima a baixo, a perna. Sou mais cortado do que carne de açougue. Depois de 1 ano eu sofri um infarto. Eu fiquei infartado 8 dias. Coloquei 5 estentes. E com 2 meses comecei a pregar. E não parei mais, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mas eu vi o que é passar pelo vale da sombra da morte. Mas eu olhando para trás, eu vejo como Deus cuidou dos detalhes. E estava comigo cada momento daquela UTI, cada momento da cirurgia, cada momento do procedimento para colocar os estentes. Ei, a gente sabe que tem guerra, mas tem um Deus que cuida de nós na guerra. Às vezes nos espantamos com batalha pequena. Deus é maior do que as suas batalhas. Os cascos dos cavalos começaram a se quebrar, porque o riacho começou a encher. Deus começou a usar a sua equipe para acontecer milagre. Lança quebrada, cortada, arco quebrado, mas eles ainda tinham os carros de ferro para jogar por cima do povo. Mas a Bíblia diz que Deus faz com que carros de ferro sejam queimados no fogo. Nós servimos a um Deus de milagre, a um Deus de batalha. E agora tem uma coisa interessante aqui. No meio dessa batalha toda, o Císera consegue fugir. Deus tinha dito através de Débora, que era a mulher que tinha a palavra na vida dela. Deus tinha dito que Císera, capitão do exército de Jabim, seria entregue naquele dia. E ele fugiu. Ele conseguiu fugir. Se você ler o texto do capítulo 4 de Juízo, o texto inteiro, você vai entender que ele fugiu e correu bastante. Mas Débora tinha profetizado que uma mulher anônima sairia do anonimato, porque mataria aquele general do exército de Jabim. E ele chega, o Císera chega, porque o esposo dela tinha paz com Jabim e com Císera. E o esposo dela chega, ou seja, o Císera chega, e ela recebe ele muito bem. Agora é interessante isso aqui. Eu fiquei maravilhado quando eu li isso aqui. A Jael recebe ele com carinho e dá leite de cabra. Eu li um documentário sobre o leite de cabra que ela deu para ele. E era um leite de cabra fermentado que dava sono. E ele dormiu. Ele chegou até a fazer uma recomendação. Se chegar alguém aí e disse que eu não estou aqui, ela falou, tudo bem. E ela era acostumada a fazer tendas. Eram as mulheres, irmãos, isso aqui é forte. Às vezes você tem uma função até na sua vida secular, no seu trabalho. Às vezes nós reclamamos da posição que estamos no trabalho, na sociedade. Ei, não reclame, só agradeça, porque Deus pode usar você no seu trabalho, na situação que você está vivendo. Deus está treinando você. Vou repetir que isso é profético. Alguém aqui que Deus está treinando você. Não reclame, não peça para mudar da posição que está, porque Deus está treinando você para algo grande acontecer. O esposo de Jael viajava, quem arrumava a tenda era ela, e pegar em estaca de madeira era pesado para uma mulher. Mas no momento em que, o Jael ou seja, o Císera está dormindo, ela vai lá e tira uma estaca com jeitinho da tenda para não derrubar a tenda, e crava sobre o Císera e mata ele. Daqui a pouco vem Baraque desesperado. Estou procurando Císera, estou procurando alguém que Deus disse que entregar na minha mão. Ela diz, meu Senhor, está aqui, porque Deus já entregou ele na minha mão. Fique de pé com permissão do pastor. Vamos ficar por aqui, eu quero orar por você nessa noite. Você faz parte da maior equipe que você já pôde imaginar. Você faz parte de uma equipe que o gestor da equipe cuida de você. Você não faz parte de qualquer equipe que é feita hoje pelos homens, amanhã se desmancha. Você é da equipe vencedora.
Você não sente orgulho disso, de ser da equipe vencedora, irmão? Nós estamos no tempo que não precisa de a gente andar com a placa no peito, que somos crentes, que servimos a Jesus. Mas as pessoas precisam entender, aonde a gente passar, que a gente faz parte da equipe do céu, a equipe do Deus da Bíblia, a equipe que tem poder para expulsar demônio, para curar enfermo, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Você é membro desta equipe. Quando você estiver desanimado, faça um olhar introspectivo e veja quem você é. Primeiro, nome escrito no céu, no livro da vida. Segundo, você tem em você o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não crê e não conhece, mas ele está em você. Isso é razão sobrando para você adorar o Deus que você serve. Eu quero orar por você porque eu tenho certeza que Deus vai despertar você, porque você faz parte da equipe. Todo membro de uma equipe, ele tem a sua utilidade. Não fique com complexo de inferioridade, que hoje a psicologia prova em detalhes que hoje tem muitas pessoas que estão doentes porque elas têm um complexo, uma síndrome de inferioridade. Não se sinta com esse complexo de inferioridade, porque você é cidadão do céu e você faz parte da equipe de Deus. Pode ter carro de ferro do adversário pelejando contra você, pode ter macumba, pode ter inveja, aconteça o que acontecer, o dono da equipe está cuidando de você. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós queremos orar pelo teu povo, nós queremos orar pelos membros da tua equipe, Senhor. Esta pessoa que está aqui para te adorar, que veio buscar milagre para a família, irmãos que já se ajoelharam aqui representando famílias, parentes e até amigos. Ó Deus, o Senhor ainda tem o poder para quebrar o arco do forte, para destruir a lança do adversário. Deus, aqui está a tua equipe, aqui está o teu povo que acredita na unção do teu Espírito. Aqui está um povo manso e humilde de coração, que ainda se submete à tua vontade, da forma que Baraque se submeteu. Ó Deus, que a tua palavra seja prioridade em nós, que esta palavra que abre os céus de glória esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Deus, começa a curar o corpo desta pessoa. O Senhor conhece os 206 ossos do corpo deste homem, desta mulher. O Senhor conhece os batimentos cardíacos. O Senhor conhece, Senhor, todo o sistema respiratório. Toca nos pulmões, toca na bexiga desta pessoa, arranca as pedras que estão nos rins. Ó Deus, deste sinal do céu neste lugar, nesta noite, começa a queimar as dores que esta pessoa sente na rótula do joelho esquerdo. Vai curando, Deus, vai curando em nome de Jesus. Deus, está irmão que deixou parentes doentes em casa, quando ela chegar em casa, que haja surpresa, que haja milagre. Vai destruindo as obras das trevas, toda obra de Satanás, toda obra de macumbaria, toda obra de inveja, toda maldição seja quebrada agora pelo poder do Evangelho de Cristo. Há poder no Evangelho de Jesus Cristo. Jesus, o Senhor, é maior do que toda oferenda paga da encruzilhada. Há poder no nome de Jesus para libertar esta pessoa. Deus, entra com salvação na vida do parente desse irmão. Eu oro, Senhor, para que o parente desse irmão que ainda não te serve, entre por essas portas, não só para assistir culto, mas para se converter, para servir ao Senhor. Ó Deus, peleje pelo teu povo. Veja a equipe que o Senhor formou, equipe comprada com sangue, equipe restaurada com a palavra. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém.